Olá, meu nome é Fernando Frias e serei seu professor de filosofia, da área de ciências humanas e suas tecnologias. Nessa aula, conheceremos um pouco sobre a ciência, sua ligação com a filosofia e como grandes filósofos contribuíram para a formação do método científico. Por fim, analisaremos como está o processo científico nos dias atuais e a ciência em nossas atividades diárias. Vamos lá? Muito bem. Tem um provérbio africano que diz o seguinte: conhecimento é como um jardim, se você não cultivar, ele não floresce. No dia a dia, nossa vida também é dessa forma. Todas as coisas que nós vemos, sentimos, observamos, comunicamos, precisa de um toque de conhecimento. Mas o que será conhecimento? E o que o conhecimento tem a ver com o método científico? Então vamos lá? O que é ciência? Você já se perguntou? Você já ouviu alguém falar sobre ciência? Você já ouviu falar de algum método científico? Já ouviu falar de alguém ou de um grupo, de um instituto que produziu uma pesquisa importante, que produziu uma vacina, que produziu um remédio ou que criou um combustível mais eficaz? Pois é, a ciência vai trabalhar com um pouquinho de tudo isso. A gente vai ver hoje o que é ciência, nós também veremos quais são os objetivos da ciência e, principalmente, o que é o método científico. Muito bem, iniciaremos pelo conhecimento, né? Conhecimento é aquilo que nós temos que nos nutrir, nós temos que nos alimentar, né? O conhecimento e a filosofia da ciência são caminhos muito próximos, né? Ambos buscam uma verdade. O que vai diferenciar o conhecimento comum, o conhecimento do dia a dia, aquilo que nos faz conhecer, aquilo que nos faz saber algo novo, de uma verdade mais assertiva, é o método científico. O conhecimento não é uma coisa só, ele é dividido em algumas áreas. Vamos ver quais são essas áreas? Muito bem. Vamos dividir o conhecimento em 4 grandes áreas. A primeira parte do conhecimento é o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É aquele conhecimento que se baseia na experiência. Ou seja, quando eu começo a fazer uma coisa, quando eu aprendo a fazer, alguém me ensina um ofício, eu tenho um conhecimento sobre aquilo. Esse conhecimento é o conhecimento empírico. Vamos imaginar uma coisa. Alguém tem um pai que é pescador. E aquele pai ensina o filho a pescar. Pega o barco, vai lá na água, joga a rede, procura o lugar certo para pescar. O pai fala, olha, quando a água está assim, é que a gente tem que pescar tal peixe. Quando está assado, a gente tem que fazer de outra forma, tem que pescar outro tipo de peixe. Esse é um conhecimento que é baseado na experiência. É baseado nas atividades diárias de quem exerce a atividade. Esse é o conhecimento empírico. Também temos o conhecimento religioso. Qual é o conhecimento religioso? Ele é baseado no dogma. Dogma é algo que você acredita sem necessariamente ver a comprovação. Você acredita porque para você aquilo faz todo sentido. É um conhecimento que você sente. Ele é um conhecimento dogmático. Você simplesmente acredita porque você tem fé. Esse é o conhecimento religioso. Também temos o conhecimento filosófico, que reflete sobre as coisas da vida, busca reflexões profundas sobre as formas de vida, sobre os tipos de pensamento, sobre a felicidade, sobre a justiça, busca conhecer as coisas de uma forma mais profunda, porém pode variar de cultura para cultura, pode variar de grupo para grupo. E por fim, nós temos o conhecimento científico. Esse conhecimento ele é baseado no método, que se repetido inúmeras vezes, ele vai levar ao mesmo resultado. Por isso que, quando nós vamos desenvolver uma vacina, criar um novo remédio, ou mesmo buscar a solução para um problema social que a gente precisa resolver de uma forma mais complexa, nós vamos nos basear no método científico, que vai nos dar o resultado mais coeso, mais correto, né? Então, o conhecimento científico ele é baseado numa metodologia. Todos os conhecimentos são importantes e nossa vida é uma integração de todos eles. Nós precisamos saber quando utilizar cada um.
se eu estou conversando com uma pessoa ou se eu estou aprendendo algo com meu pai, com a minha família, o conhecimento empírico é muito importante. Se eu estou num evento religioso, é o conhecimento religioso que vai tomar conta. Se eu busco uma reflexão profunda sobre a vida, quero conhecer algo mais profundo, eu me baseio no conhecimento filosófico. E se eu quero criar uma vacina ou criar um remédio, enfim, eu procuro o conhecimento científico. Muito bem, como é que começou essa ideia de criar ciência? Como é que começou a metodologia científica? O que é metodologia científica exatamente? Como a gente já disse, a ciência e a filosofia andam juntas desde o seu começo. Os primeiros filósofos eram filósofos da natureza, que buscavam conhecer a física, as reações naturais de uma forma objetiva. Procuravam entender a natureza por meio da razão e não por meio do conhecimento mitológico. Então eles começaram a criar cálculos matemáticos para poder entender o funcionamento da natureza ao seu redor. E a evolução disso é que começa a criar a metodologia científica. Uma das primeiras metodologias que nós temos conhecimento é a metodologia de Aristóteles. É a metodologia chamada metafísica. Aqui tem uma imagem que você está vendo, de um fragmento de uma obra de arte, que retrata uma discussão entre o filósofo Platão e Aristóteles. Platão era professor de Aristóteles e eles estão discutindo exatamente onde é que está a verdadeira teoria científica. Platão está dizendo que está no mundo das ideias e Aristóteles está dizendo que está no mundo da matéria. E aí, a partir disso, ele cria esse esquema metodológico, né, para explicar a metafísica da ciência. Bom, a metafísica, segundo Aristóteles, ela é dividida, ele vai criar um movimento metafísico. E esse movimento metafísico ele é dividido em 4 causas, né? Então o que acontece? A metafísica deriva de todas as coisas que existem na natureza. E qual que era o objetivo final do Aristóteles? Era encontrar uma partícula comum entre todas as coisas. Procurar uma partícula que fosse universal. E aí ele cria a teoria do movimento metafísico. Primeiro ele vai dizer o seguinte: todas as coisas, a primeira causa metafísica é a matéria. Ou seja, tudo que existe precisa ter uma matéria. Tudo precisa ter a matéria, algo primordial, né? Vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo de uma escultura aqui. A matéria da escultura seria a pedra. A pedra seria a escultura. Seria o material da escultura. Bom, depois tem a causa formal. A causa formal é a criação. Quer dizer, você tem dessa pedra, você cria uma forma, você dá ali uma forma, um rosto, um busto para essa matéria. Então você tem a causa formal, ela vira um busto de alguém. E isso, né, nos leva à causa final. Qual que é a causa final? A serventia. Para que aquilo vai servir? Né? Aquilo, por exemplo, uma escultura, leva o rosto de alguém e vai parar no museu para poder contar uma história. E aí vem o eficiente. O eficiente tudo isso só acontece se existir a qualificação de alguém para poder fazer aquela escultura. Então o eficiente também está dentro da matéria. E aí o Aristóteles pergunta, mas qual seria o objeto primordial? Qual seria o objeto que está em todas as coisas? Né? Por quê? Vamos imaginar que na pessoa que faz não existe uma matéria, mas para ela fazer a escultura, ela já tem que saber fazer a escultura. Então, mesmo que não exista matéria, nenhum dos outros movimentos, a escultura já existe dentro dele. Então ele vai criar uma teoria que vai dizer que o movimento seria o objeto universal de todas as coisas. Todas as coisas teriam um certo movimento. A partir dessa teoria, que é uma teoria, né, inicial, é uma das primeiras teorias científicas, aliás, depois eu vou deixar alguns links para você se aprofundar, essa teoria metafísica vai muito mais do que eu estou falando agora, uma teoria mais complexa, mas a partir dessa primeira teoria, desses primeiros estudos, é que depois filósofos mais para frente vão descobrir várias outras coisas,
né? Vão descobrir, vão fazer várias outras descobertas e vão criar vários outros métodos para poder desenvolver a ciência. Muito bem, começamos por aqui. Depois, né, ainda, né, até pegando essa experiência do Aristóteles, tem um grande filósofo, um filósofo talvez um dos mais importantes para construir uma nova era, a era do iluminismo, que é o René Descartes. Né, o René Descartes vai dizer o seguinte: se eu penso, logo eu existo. Então ele tinha uma dúvida ali de o que era realidade e o que não era realidade. Então ele diz: se eu estou pensando, então essa é a minha realidade. Se eu estou pensando, logo eu estou existindo. Muito bem, solta a vinheta de curiosidade. Um pequeno vídeo para você conhecer um pouquinho sobre René Descartes. Ele vai falar um pouquinho dele, sobre ele mesmo. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez, toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Muito bem, depois dessa apresentação, a gente vai ver um pouquinho do método do René Descartes. O primeiro filósofo, Aristóteles, ele vai já criar a ideia de partilhar as coisas para poder conhecer elas profundamente. E o Descartes, ele desenvolve sua metodologia com base na partilha. Ele diz que todas as coisas, para serem conhecidas verdadeiramente, precisam passar pelo funil do conhecimento. O que é o funil do conhecimento? Você joga o objeto ali de uma forma grande, né? Um objeto de uma forma ampla, e você tem que ir afunilando ele, você tem que ir dividindo até esse objeto ficar de uma forma pequena, para você poder estudar profundamente aquilo na sua realidade. Como é que é isso? Vou dar um exemplo, né? Vamos imaginar que a gente queira descobrir a cura para uma doença. Isso é uma coisa ampla. Cura, doença, é uma coisa ampla. Qual doença? Eu quero descobrir a cura para a doença, uma gripe. Já afunilei bastante. Uma gripe que afeta principalmente idosos, já afunilei mais ainda. Que afeta idosos no Brasil, mais ainda, que afeta idosos na cidade de São Paulo, mais ainda. Então, quer dizer, eu vou afunilando aquilo, afunilando, até eu poder pegar um objeto, né, partilhado, e a partir desse fragmento eu construo uma pesquisa, eu aprofundo o conhecimento. Ele dizia o seguinte, que os temas muito amplos não nos dão necessariamente uma verdade, porque são muitas possibilidades de conhecimento. Então, a gente precisa partilhar primeiro o objeto para depois poder conhecer ele de uma forma mais profunda, né? Então, eu jogo todas as coisas no funil do conhecimento e aí vou estudando aquilo profundamente até chegar a uma verdade, a um conhecimento mais próximo de uma verdade e, enfim, aplicar o método científico. Muito bem, e o que é esse método científico, né? O método científico é quando eu crio, né, uma pesquisa, quando eu busco entender um fenômeno. Então, eu tenho um problema, aí eu crio uma hipótese. Então, esse é o problema. Eu crio uma hipótese. Qual que é
Por que esse problema acontece? Aí eu vou lá e crio uma hipótese. Vamos voltar ao nosso exemplo lá da gripe. O problema é a gripe. Por que será que eu tenho gripe nesse grupo específico? Vamos imaginar que é uma gripe que está afetando um número grande de idosos na cidade de São Paulo. Então eu vou lá e crio uma hipótese. Eu acredito que esses idosos, eles, estão saindo sem agasalho. Não que o agasalho tenha alguma coisa a ver com a gripe, porque é vírus e tudo mais, só uma hipótese, uma brincadeira aqui. E aí, eles estão saindo sem agasalho, tenho essa hipótese. Então, será que se eles saírem de agasalho, eles não saem, eles não vão ter gripe, né? O que será que vai acontecer? Aí eu vou lá e crio um experimento. Eu vou lá e coloco alguns idosos sem agasalho, outros com agasalho, e começo a analisar, acompanhar eles, fazer anotações, e aí depois eu vou ter um resultado. Depois de certo tempo eu vou ter um resultado. E aí diz assim, olha, tantos idosos que estavam de agasalho ficaram gripados, tantos que não estavam de agasalho ficaram gripados. E o resultado é, olha, o agasalho faz diferença, não faz diferença, enfim, né? Aqui é só um exemplo, só uma brincadeira para a gente poder entender o que é o método científico. E aí eu chego a um resultado. Então, problema, hipótese, experimento, resultado. Isso faz um método científico, né? Vamos lá, para o verdadeiro ou falso agora. Quero ver se você está prestando atenção na aula, hein? Vamos ver, olha lá. Muito bem, você que respondeu verdadeiro está correto. Por que é correto? Por que é correto o verdadeiro aqui, gente? Então, a ciência é o estudo sistemático. Olha aqui, metodologia, sistemático, da natureza da sociedade. Podemos estudar fenômenos naturais e fenômenos sociais, usando métodos baseados em evidências para chegar a estabelecer e desenvolver teorias. É isso, a ciência vai nos ajudar a criar as teorias do porquê as coisas acontecem realmente. É isso aí, então, você que colocou verdadeiro, parabéns. Muito bem, falando um pouquinho mais, a partir aqui tem uma imagem do Einstein, né? Isso foi um grande físico. E aí, a partir do século XX, nós temos um desenvolvimento das ciências. As ciências vieram muito juntas, por mais que muitos filósofos tentaram partilhá-las, tentando dividir o conhecimento até ele chegar a um fragmento para você estudar, ela ainda vinha de uma forma meio juntos, os conhecimentos eram meio juntos, ali as ciências, eles não tinham uma partilha formal. A partir do século XX, muitos cientistas entenderam que era necessário você partilhar as ciências para que cada área pudesse crescer e se desenvolver. Então, por exemplo, a física, a química, as ciências biológicas, as ciências humanas, as ciências naturais, cada uma delas se dividiram para que todos pudessem estudar com mais profundidade essas áreas do conhecimento e fazer as suas descobertas. Então, o desenvolvimento da ciência se deu em cada área a partir da divisão e da partilha de cada uma delas. Então também tem as áreas da medicina, das engenharias, das tecnologias, enfim, né? Existem hoje um monte de áreas, né? Um monte de ciências que nós podemos nos aprofundar a partir daquilo que nós gostamos mais, a partir daquilo que mais nos interessa. Eu trouxe um Saiba Mais para vocês, para a gente poder refletir um pouquinho. Muito bem, será que a ciência só faz o bem? Então aqui tem uma reflexão importante da filósofa Hannah Arendt. Ela vai dizer um pouco sobre a banalização do mal. Essa ciência que criou tantas coisas positivas, que iluminou a sociedade, que nos trouxe tantos resultados bons, que nos ajudam no dia a dia, para Hannah Arendt também tem um viés problemático, né? Ela vai dizer que também por meio das ciências, das tecnologias, as guerras criaram, por exemplo, um número muito alto de mortes. E aí ela cria uma reflexão de que, na verdade, a condução da ciência está na mão do ser humano. E, muitas vezes, o ser humano é que precisa saber exatamente o que ele quer, né? E saber que ele deve levar todas as coisas por meio de uma condução pacífica e positiva. Por quê? A ciência, o método científico pode nos levar tanto para um caminho bom de cura de doenças, de remédios, de vacinas, enfim, de solução de problemas sociais, como também pode nos levar a coisas ruins, né? Criar um míssil que explode um prédio, que pode levar a óbito pessoas, que pode destruir lugares, né? Explosões, entre muitas outras coisas. Portanto, né?
O ser humano que conduz a ciência tem que saber e tem que querer construir um conhecimento pacífico, tem que construir uma solução pacífica. A Hannah Arendt nos traz um pouco dessa reflexão. Chegamos ao fim de mais uma aula e eu vou deixar alguns links lá na plataforma para você aprofundar os seus estudos. Muito bem, a sabedoria deve ser a razão intuitiva combinada ao conhecimento científico. Aristóteles. Obrigado.